Secretário Rafael Fonteles, boa tarde. Boa tarde, Amadeu, Eli, boa tarde aos telespectadores. Secretário, vamos começar com o salário, com o novo piso, como ficará a situação dos servidores do Estado? As mudanças vão acontecer para quem? Bom, Amadeu, é bom a gente frisar que o Estado do Piauí hoje já paga o novo piso dos servidores, dos professores da educação, no caso vinculado à Secretaria de Educação. O Piauí hoje, o menor salário para professor de 40 horas é R$ 2.221 e o novo piso estabelecido com esse incremento de 11% vai para R$ 2.135. Portanto, o piso está sendo cumprido. O que o governo avalia é como dar um reajuste aos professores em linha e considerando a dificuldade econômica desse ano, como eu já venho avisando desde o ano passado, aqui mesmo no seu programa, o ano 2016 será tão ou mais desafiador do que o ano 2015. Mas a ideia é, com certeza, cumprir o piso, como já disse, e inclusive dar o incremento para os professores. Isso para os professores e para os outros servidores? Não, a lei do piso ela só trabalha com o salário mínimo. Os professores. Com relação ao salário mínimo, isso já está implantado na folha de janeiro. Então também já está... Esse já está implantado, o novo salário mínimo. Com impacto já foi implantado, que são alguns servidores que ainda recebem só o mínimo, que terão esse benefício desse reajuste. Então só mexe com essas categorias, quem era mínimo e quem é professor? Por enquanto sim, essa avaliação, porque nós estamos com muita cautela, muita prudência, ainda estamos tendo, Amadeu, que cumprir diversos acordos essa era a minha próxima pergunta. Não, isso tudo sendo o clima é de dificuldade econômica, se fala em um ano de 2016 tão recessivo quanto foi 2015, e aí eu queria saber do senhor, todos os acordos que foram refeitos, muitos deles, serão cumpridos? Sim, serão cumpridos e é basicamente nos meses de janeiro, fevereiro e março, porque alguns reajustes foram divididos 50% em dezembro, 50% em janeiro, 50% em novembro, 50% em fevereiro, depende de cada caso, mas eles se esgotam basicamente no mês de março, inclusive com o pagamento dos valores retroativos a esse período que foi implementado. Há alguma ação mais efetiva com relação a isso do poder público? Bom, Amadeu, essa semana, inclusive, a Cefaz procurou o PROCON para poder agilizar, né, o tratamento dessas autuações, dessas reclamações que há ainda em relação a alguns estabelecimentos que resistem a emitir a nota fiscal, mesmo quando o cliente exige e está empenhado em pedir a nota em função da campanha que, como você bem colocou, está sendo uma campanha de muito sucesso, já são mais de 110 mil cadastros. Então, além do equipamento da Secretaria de Fazenda, dos técnicos, auditores, toda a equipe da Secretaria de Fazenda, nós contaremos também com o apoio do PROCON, do Ministério Público, para atuar de forma mais séria, inclusive com multas mais pesadas, junto a esses estabelecimentos que se negarem ainda a emitir a nota fiscal. A partir desse ano, eu queria que você explicasse qual é essa mudança, como será a partir de agora. Em tese, Amadeu, não era para estar gerando nenhum tipo de dificuldade, porque o que mudou nessa emenda constitucional foi basicamente a repartição do imposto entre o estado de origem e o estado de destino. Por exemplo, o cidadão do Piauí comprava, num desses sites de varejo que tem na internet, comprava uma mercadoria, pagava esse valor e dentro do ICMS, o ICMS todo desse valor ia para o estado, por exemplo, de São Paulo, onde é a maioria dessas empresas. O estado do Piauí, que apesar de ter um piauiense que pagou o imposto, não ficava com nenhum real desse ICMS. A ideia da emenda constitucional foi dividir, ratear esse imposto entre o estado de origem e o estado de destino. E ela ia criou uma regra de transição. Isso, ela ia sendo gradativa. Então, só para em valores, o estado do Piauí, numa compra dessa, deveria ficar com 10%, o estado de São Paulo com 7%. Só que só vai chegar em 10% ao longo de 3 anos. Então, esse ano é só 40% de 10%, portanto, 4%. Então, isso é muito importante para os estados consumidores, digamos assim. Isso quer dizer, para o consumidor final não muda nada. Em tese, em alguns casos, faz é diminuir o preço, porque a alíquota interna de São Paulo, por exemplo, é 18%, a do Piauí é 17%. Então, esse imposto vai cair de 18% para 17%. Em tese, há benefício na maior parte dos casos. Há uma complicaçãozinha nas empresas do Simples que vendem para fora, mas que é normalmente, pelo menos no estado do Piauí, uma grande minoria. Então, portanto, eu posso dizer que em mais de 99% dos casos, o imposto fica da mesma forma ou diminui.
Há um problema do ponto de vista de simplificação tributária? Ah, sim, porque você está tendo que emitir agora 2 guias e algumas compras. Por isso que há uma reclamação aí nesse sentido, que procede, infelizmente, nosso sistema tributário é muito complexo. Isso tem que haver uma evolução, era até uma das medidas que um dos propósitos do ministro Levi, que infelizmente não conseguiu implantar. Vamos torcer que agora o ministro Nelson Barbosa consiga simplificar, principalmente o ICMS, que de fato é o imposto mais complicado de ser cobrado, porque envolve 27 unidades da federação. Cada compra entre um estado e outro, Amadeu, tem uma regra diferente, então você termina, até os contadores têm dificuldade muitas vezes de fazer corretamente o pagamento dos impostos. Secretário, muitas perguntas dos telespectadores sobre a questão do chamamento de concursados, principalmente de 2014 da Secretaria de Educação, se esse ano vai ter possibilidade de chamar esses concursados, cumprir aquela tabela de chamamento que foi divulgada. Muitos preocupados com a crise, para o senhor fazer uma projeção aí para o ano de 2016. E um telespectador aqui abriu um parêntese sobre uma nota que foi divulgada nas redes sociais sobre a questão da nota fiscal, que algumas pessoas com poder aquisitivo mais alto estariam sendo sorteadas, mas aí provavelmente entra também o fator sorte, né? Quem deposita a nota... Vamos colocar. Com relação ao chamamento de concursados, foi divulgado pelo secretário Franzé no ano passado um cronograma, ele deverá ser cumprido. Inclusive, há uma tendência do governador até antecipar, no caso da segurança, haja vista a problemática atual da segurança pública no Estado. Então, esse efetivo de policiais militares, policiais civis, pode ser chamado até antecipadamente, já no primeiro semestre, e não em 2 etapas, como a gente tinha previsto. Então, esse calendário segue normal. No caso da educação especificamente, a gente tem que esperar o fechamento das turmas para ver onde é que há déficit, eventualmente, de professor, para chamar conforme a necessidade de professores em cada município. Então, não tem como a gente afirmar agora quantos serão chamados, depende disso. A secretária de Educação, a deputada Regiane, deve estar cuidando disso nesses próximos dias. Com relação ao Senado 2016, é um cenário muito difícil, Amadeu, ali, os telespectadores. A gente a gente vê as análises aí da economia mundial e da economia brasileira muito complicadas. São 2 anos seguidos de uma recessão elevada. Menos 4% em 2015, esse ano o FMI já colocou aqui menos 3,5%, acho que vai ficar em torno de menos 3% a menos 4%. Então você imagina, normalmente, Amadeu, era um ano de recessão e outro ano de crescimento. Havia uma recuperação, a crise duraria normalmente 1 ano. Essa vai durar no mínimo 2 anos. Então, é momento de continuar com os cintos apertados, fazendo o dever de casa, para sobreviver neste momento, a palavra é essa, para poder colher os frutos num momento melhor. Mergulhar um pouquinho e esperar a onda passar. É prudente, você não pode ficar afoito nesse momento, ainda que tenha uma ou outra notícia positiva, mas manter-se vigilante nesse aspecto financeiro que ainda vai dominar o noticiário certamente. E sobre os vencedores aí da campanha da nota? Bom, veja só, a questão do poder aquisitivo, a cada R$100 gera um cupom. Então, normalmente, quando você tem mais poder aquisitivo, você compra mais, ou pede mais a nota, gera mais cupons. Então, natural que uma outra pessoa de maior poder aquisitivo ganhe esse sorteio da nota. Nós estamos agora estabelecendo regras para limitar esse tanto de cupons em cada compra que é feita para distribuir melhor os prêmios. Além disso, não são mais 323 prêmios apenas, são 823 prêmios, então todas as faixas da população serão certamente contempladas, como já está sendo. Mas tem que respeitar o critério realmente também da quantidade de compras. Quem compra mais, quem pede mais a nota, vai ter mais cupons. É natural que o sorteio revele isso também. O secretário de Cultura disse aqui que está esperançoso aí na criação da LOTEP, porque uma parte do recurso iria para a cultura. A LOTEP sai esse ano? Sai esse semestre, se Deus quiser. A gente quer fazer a licitação por volta do mês de abril. Né? Na verdade, Amadeu, a exploração agora vai ser direta. Não vai ter mais a autarquia LOTEP. Vai ser explorado diretamente pela Secretaria de Fazenda, ligado realmente ao gabinete da Secretaria de Fazenda, ao gabinete do secretário, para que a exploração seja ainda de maior transparência possível, o recurso caia na conta do Estado e não na conta de uma empresa para essa empresa repassar para o Estado. Será exatamente o contrário. Nós teremos um prestador de serviço para poder viabilizar os prêmios, né? Obviamente, mas a ideia é que seja exploração direta. Então vai voltar o serviço lotério, acredito eu que em abril, no primeiro semestre, para não dar uma previsão muito, porque realmente é uma licitação um pouco complexa que está sendo elaborada. E aí o dinheiro, o governador já determinou que vá para a cultura e vá para o esporte, que na minha visão é um dinheiro que
que rende muito para a população, no sentido de que com poucos recursos você faz grandes movimentos nessas duas áreas e a população é beneficiada enormemente com isso. Eu quero agradecê-lo pela presença, secretário. Muito obrigado. Eu que agradeço, sempre à disposição.